Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos iniciando a nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta, baseado no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 32. Direção e apresentação do seu irmão em Cristo, pastor José Maria Duarte. Contamos com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Desejamos a todos os nossos queridos irmãos e internautas que as bênçãos de Deus vos alcance de uma maneira toda especial. Hoje, permitindo Deus, iremos transmitir-lhes a mensagem intitulada O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Baseada a mensagem, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, está escrito: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Meus irmãos, quando nós falamos do bem e do mal, necessário se faz que nós mencionemos o mal. Aonde começou o mal? Qual foi o nascedouro do mal? Sem dúvida alguma, o mal, o pecado, infelizmente aconteceu no céu. O querubim ungido de Deus, conforme narra-nos a palavra do Senhor, em Isaías capítulo 14, versículos 11 a 20, e também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 a 19. A Bíblia nos conta a história do querubim ungido. Ele estava com Deus, foi criado formoso. A Bíblia nos diz que ele era mais sábio do que Daniel. Era o anjo que supervisionava todos os anjos, ou seja, era o chefe de todo o exército celestial. E este querubim, infelizmente, ele arquitetou uma revolta contra Deus, uma usurpação, e ele, de maneira pecaminosa, ele revoltou-se contra Deus. Ele quis ser igual a Deus. Era a criatura querendo ser igual ao Criador. E a Bíblia nos diz que o seu coração se elevou, e ele então, de maneira pecaminosa, diz: subirei aos mais altos montes, e ali colocarei o meu trono e serei igual ao Altíssimo. Mas a sua sentença foi incólume. Imediatamente Deus o sentenciou. Foi lançado no espaço sideral. Às vezes entendemos que ele foi lançado à terra, perdeu então o seu resplendor devido ao seu pecado,
cerca de 1/3 dos anjos o acompanhou na sua revolta, na sua insubmissão. E a palavra de Deus nos diz em Judas capítulo 6, Judas tem apenas um capítulo e o versículo 6, assim expressou o servo de Deus: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Satanás e os seus seguidores, os anjos decaídos, tiveram a sentença de condenação. Não há para eles, em hipótese alguma, salvação. E nós encontramos que Satanás tentou então destruir a obra-prima de Deus, quando tentou ali o primeiro casal, Adão e Eva, e infelizmente deram ouvido a Satanás e pecaram. E devido ao pecado, trouxeram não somente para si a condenação, a separação de Deus, e Deus ali deu-lhes a sentença de Deus. Foi uma sentença justa, porque Deus, Ele é justo. Há muitos que pensam de maneira errônea que Deus é amor e, em hipótese alguma, Ele irá castigar o pecador. Não, senhores, Deus é justo. A balança de Deus, de um lado é o amor, mas do outro lado também a justiça. E assim, a serpente recebeu a dura sentença de Deus: maldita serás entre todos os animais. Deus deu a sentença para a mulher, a sentença para o homem, e também disse: por causa do pecado, a terra também, ela recebeu a maldição. A terra produzirá espinhos e abrolhos. E Deus disse para Adão: do pó foste tomado, para o pó retornarás. Mas quando Satanás pensava que ele tinha derrotado o grande plano de Deus, Deus então prometeu que enviaria aquele que venceria Satanás. Quando Deus disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta lhe ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós encontramos que Satanás instalou todos os males na terra. O mal não partiu de Deus. Não, senhores, Deus não é aquele que faz o mal, mas apenas o bem. Mas devido ao pecado de Satanás, e depois o pecado do homem que desobedeceu a Deus, todos os males foram instalados. Por isso,
nós encontramos que o homem deve servir a Deus ou a Satanás, que o homem tem o livre-arbítrio para ser salvo e ir para o céu, ou para ser condenado e infelizmente ir para o inferno. Quando lemos o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. O homem tem a liberdade de servir a Deus ou servir a Satanás, trilhar o caminho da salvação ou trilhar o caminho da perdição. Deus é o maior democrata que existe, porque Ele não obriga o homem a fazer absolutamente nada. Deus deixou para que o homem escolha, mas a Bíblia nos diz: escolha a vida para que vivas. Então nós estamos na encruzilhada do caminho desta vida. Estamos aqui nos preparando para a eternidade. Somente em Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos o perdão dos pecados cometidos e os nossos nomes escritos no livro da vida. Após a morte, não há mais possibilidade de reversão do destino. Quando lemos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz: a todos os homens está determinado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Enquanto estivermos nesta vida, respirando esse oxigênio que é vida para os nossos corpos, temos a possibilidade de reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador e que nós somos pecadores, e aceitarmos a salvação em Cristo Jesus. Quem foi o apóstolo Paulo? A Bíblia conta-nos a história de Paulo. Antes chamado Saulo, o nome judaico, e Paulo, o nome romano. Era um homem super religioso, era um homem tão zeloso pela sua religião, que ele começou a perseguir os seguidores de Cristo. Quando nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos ali Paulo perseguindo os seguidores do caminho, os seguidores de Cristo, aprisionando-os e até condenando-os à morte, como foi o caso de Estevão. A Bíblia nos diz que Saulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. E quando ele, ali no seu desejo infame de perseguição aos seguidores de Cristo,
foi aos sacerdotes e pediu carta para ir a Damasco e ali levar presos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus tinha um plano na vida daquele homem, e no caminho ele encontrou, não encontrou com a religião, não encontrou com quaisquer outras coisas desta vida, mas Jesus foi ao seu encontro, e nós encontramos a palavra de Deus. Jesus, ali quando Paulo caiu por terra, e ele viu e ouviu a voz do Senhor Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não conhecia, ele perguntou-lhe: quem és? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. O que significa recalcitrar contra os agrilhões? Faz referência quando os animais dão coice. Era como que Paulo estava lutando contra Jesus, mas Jesus tinha uma obra na vida daquele homem, e ele ali cego foi para Damasco, ficando ali 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, sem dormir. Mas o Senhor enviou ali o seu servo Ananias, que foi até aquela casa que Jesus havia dito: vai até a casa. O Senhor é aquele que conhece, ele está na casa de fulano de tal, na rua tal. E quando Ananias chegou ali: Saulo, o Senhor Jesus me mandou aqui. E Ananias, impondo as mãos sobre Paulo, caíram dos seus olhos como escamas, e ele ficou libertado. Agora poderia enxergar, e a Bíblia nos diz que imediatamente ele foi batizado nas águas e batizado no Espírito Santo. Oh, obra maravilhosa! Quando lemos a vida de Paulo, Paulo escreveu 13 cartas, e nós fazemos a diferenciação entre cartas e epístolas. Qual é a diferença? Cartas é aquela que contém o remetente e o destinatário. Todas as 13 cartas teve o destinatário, que era Paulo escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e a Filemão. Nós temos também a 14ª carta, que é aos Hebreus. E nós temos 7 epístolas pastorais, começando com Tiago, 2 epístolas de Pedro, 3 epístolas de João e 1 de Judas, também chamada as cartas pastorais. E Paulo, neste versículo que nós tomamos por base, ele está dizendo: o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que não quero, esse faço. É o pecado que está incrustado no homem. Quantas pessoas que estão procurando fazer o bem, mas infelizmente estão fazendo o mal. A Bíblia nos diz que o homem maquina o mal. Quantas pessoas, num momento como este, hoje é dia 28 de janeiro de 2024, nosso relógio no horário de Brasília está marcando 15 horas,
e 23 minutos. Quantas pessoas que estão fazendo mal, matando seus semelhantes, como fez Caim, que se levantou e matou seu irmão Abel. Quantos assassinos, quantos estupradores, quantos roubadores, quantos que estão agora nas cadeias públicas, nos presídios, porque fizeram o mal, praticaram o ilícito e agora estão aprisionados. Mas nesta tarde nós lhe pregamos não apenas o bem, não o bem humano, mas o bem da salvação. Quantos que estavam trancafiados, condenados com sentenças transitadas em julgados, ou seja, sentenças irrecorríveis, mas que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e encontraram em Jesus Cristo o verdadeiro advogado das causas perdidas. Nós te apresentamos este advogado das causas perdidas, Jesus Cristo, aquele que quer te libertar de Satanás, te libertar da carnalidade, te libertar dos vícios, e que você possa, a partir do momento que aceitar Jesus como seu Salvador, seus pecados serão perdoados, o seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia, no livro de Apocalipse, nos diz: e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Nós não queremos que você se perca, nós não queremos que você seja condenado, mas hoje estamos falando não de um Salvador, porque se nós declinássemos um Salvador, deixaríamos assim um sinal, deixaríamos que existe outros salvadores. Não, Jesus não é um Salvador, mas Ele é o Salvador. Como responderam Pedro e João ao sinédrio judaico, porque embaixo no céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não é o nome de José, não é o nome de Maria, não é quaisquer outros nomes, mas é o nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. E conforme diz Paulo aos Filipenses, o nome de Jesus, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos confessá-lo enquanto temos vida, vamos confessar que Jesus é o nosso Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados e dá ordem ao anjo para que escreva os nossos nomes no livro da vida. Concluo esta rápida mensagem nesta tarde, citando novamente as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 19. O bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é o homem sem Deus. E o apóstolo Paulo diz: quem nos livrará deste corpo da morte? Jesus, que nos livra da ira futura. Aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo vos quer salvar. Terminando dizendo as palavras Hebreus capítulo 4 e versículo 7, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Amém, Jesus, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Nós temos aqui diversos irmãos que estão conectados conosco, nós agradecemos. Temos aqui nosso irmão particular amigo, pastor Modesto Nunes de Freitas, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudamos na Escola Dominical a aula de número 4. A Igreja e o Reino de Deus. Tivemos uma aula abençoadíssima, foi uma aula maravilhosa. Quero mandar aqui uma saudação, um abraço especial a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical, ao nosso professor, o evangelista Roberto Nogueira, que trouxe-nos um ensino maravilhoso. Escola Dominical hoje foi uma escola dominical de aleluias, glórias a Deus. O Espírito Santo do Senhor visitou-nos de uma maneira toda especial. E o irmão Roberto Nogueira foi poderosamente usado pelo Senhor para transmitir-nos esta aula. Você, meu irmão, minha irmã que não foi, você que não levou o seu filho, a sua filha, você perdeu uma grande bênção. Olha, nós já estudamos praticamente 1/3 das nossas lições bíblicas do primeiro trimestre de 2024. Nós temos 13 lições e hoje foi a de número 4, praticamente 1/3. Mas, meu irmão, minha irmã, domingo próximo, vindouro, dia 4 de fevereiro de 2024, a partir das 8 horas da manhã, nossa igreja está aberta para oração, das 8 até 8h50, oração. Hoje tivemos o privilégio de estar ali orando, e foi uma bênção a oração. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vá à escola dominical, leve os seus filhos. Um abraço a todos os irmãos, os professores. Nós temos ali as classes das irmãs, classe nossa lá dos adultos, nossa classe Abraão, classe dos jovens, dos adolescentes, das crianças de várias faixas etárias. Então fica aqui o nosso convite. Vá à Escola Bíblica Dominical. Ninguém pode ensinar sem aprender, não é verdade? E aprender a palavra de Deus é algo maravilhoso. Então um abraço a todos os irmãos, os irmãos que estão ocupados com a Escola Bíblica Dominical. Nós temos também o presbítero Otoniel Silva, nosso irmão particular amigo, o irmão Otoniel ali da nossa Assembleia de Deus ali da 7 de setembro, a nossa igreja Alfa, né? Deus abençoe o irmão Otoniel, um abraço. Temos também aqui a Rosana Fernandes, ela é minha sobrinha. A Rosana está morando parece que é Belo Horizonte. Ô Rosana, informe o titio aqui aonde você está morando. Não sei se é Belo Horizonte, que Deus te abençoe você, seu esposo. Ela é filha do meu irmão, João Prado Duarte Filho. Temos também aqui a minha cunhada, a Zilda Duarte, que mora ali em Itapeva. Deus abençoe a Zilda. E daqui a pouco eu vou falar do meu irmão que fez aniversário especial. Temos o presbítero Luiz Mateus Martins. Ô irmão Luiz Mateus, Deus tem usado o irmão de uma maneira toda especial e vai continuar usando. Um abraço ao irmão presbítero Luiz Mateus Martins. Temos aqui meu irmão particular amigo, meu mestre, pastor Ananias Cândido. Ô irmão Ananias, um grande abraço para o irmão. Aprendi bastante com o irmão Ananias e continuo aprendendo. Ele sempre está
enviando no Face ali estudos bíblicos maravilhosos. Um abraço ao irmão Nanias, Deus abençoe sua esposa, sua filha, e também o irmão Adriano, presbítero Adriano Alves. Ô irmão Adriano, Deus abençoe você, esposa, suas filhas, que Deus continue te usando para você louvar o nome do Senhor. Tenho também meus filhos, a jornalista Lidiane Duarte, e o meu filho, meu colega, doutor André Duarte, ali da cidade de São José dos Campos. Um abraço, então, aos meus filhos, também a minha filha, minha colega, doutora Késia Duarte Monteiro, ali de Itatiaia. E também mandando uns beijinhos especiais para os meus netinhos, para a Giovana e também para o Benício. São duas crianças maravilhosas, lindas, inteligentes, líderes. O vô Bazuca e a avó Baixinha, nós os amamos muito. Grande beijinho para vocês e um beijinho com açúcar para os meus queridos netinhos. Deus abençoe poderosamente. Nós vamos hoje fazer duas orações. Primeiro, a favor dos aniversariantes. Nós temos aqui uma pleiade de aniversariantes do mês de janeiro. No dia 23, a minha cunhada, que mora lá na cidade de Itajubá, Noemi Faria. Ô Noemi, Deus abençoe, muitos anos de vida, muitas felicidades, que Jesus te abençoe rica e poderosamente. No dia 24, meu irmão Antônio Duarte, que mora em Itapeva, meu irmão, meu companheiro de criança, né? Quantas vezes meu irmão estava comigo e me ajudava em tudo. Ô, Tony, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida e que você continue servindo a Deus. Você é um músico, né? Um violonista de primeira grandeza. Deus abençoe, viu? Te dê muitos e muitos anos de vida. Também a nossa irmã, amiga, pessoa que ajudou muito a Lídia quando a Lídia era criança. O pai dela era o pastor ali em São Lourenço. É a irmã Maria do Carmo. Ô irmã Maria do Carmo, Deus abençoe, muitos anos de vida. Que Deus conceda à irmã tudo de maravilhoso. Um abraço aí também para sua irmã, para o seu cunhado, aí na cidade de São Lourenço. E dia 26 foi aniversário da minha querida filha, a minha caçulinha, presente que Deus me deu quando eu era pastor na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Eu tenho 2 filhos que são andreenses, que os doutores André e a Késia, e a Lidiane é Santa Ritense. Ô Lidiane, Deus abençoe você. Lidiane tem sido uma bênção na mão do Senhor. Ela é uma evangelista que nunca se furta de pregar a palavra do Senhor. Ela fala de Jesus para todas as pessoas. E também, no dia 28, hoje, a irmã Sônia Maria. Qual que é o sobrenome dela, você sabe? Sônia Maria. Deus abençoe a irmã Sônia. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Que Deus possa, a cada dia, a cada momento, cuidar da irmã. Vamos então fazer uma oração especial por todos os aniversariantes, deixando para vocês o Salmo 116, os versículos 12 e 13. Que darei ao Senhor todos os benefícios que tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Oremos a favor dos aniversariantes. Nosso Deus, glorioso Pai Celestial, te agradecemos pela vida dos nossos queridos aniversariantes, da Noemi,
do meu irmão Antônio, da irmã Maria do Carmo, da minha filha Lidiane e também da irmã Sônia. Abençoa esses irmãos e irmãs aniversariantes, dando-lhes muitos e muitos anos de vida, que a tua bênção, que a tua graça esteja sempre na vida deles, porque a tua palavra nos diz, Senhor, em Provérbios capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Meus irmãos Noemi, Antônio, Maria do Carmo, Lidiane e Sônia, recebam a bênção do Senhor Jesus, em nome e para a glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. E antes de nós colocarmos aqui um ponto e vírgula na nossa live, eu recebi um convite e quero atender. Meu irmão, particular amigo, o evangelista Mateus Bertiotti, convidou-nos para que nós cooperemos com ele hoje à noite, na congregação IP. A congregação do IP, o endereço é na rua Machado de Assis, 1191, fica no bairro da Cruz, mas a congregação é do IP. Hoje à noite, permitindo Deus, estaremos lá. A irmã Lídia irá levar o seu abençoado acordeon e nós estaremos ali com muita satisfação, cooperando com os irmãos, pregando a poderosa mensagem do Senhor e orando pelos enfermos. O irmão Mateus disse que ali tem bastante pessoas enfermas, mas em nome de Jesus estaremos orando pelos enfermos e repreendendo todo tipo de enfermidade em nome de Jesus. Vamos orar pelos enfermos e pelos necessitados. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que nos concedeste neste dia, 28 de janeiro de 2024. Nunca mais teremos outra oportunidade, Senhor, porque o 28 de janeiro de 2024 jamais se repetirá. Por isso te agradecemos penhoradamente, Senhor, pela oportunidade ímpar que concedeste-nos. Não somos nada, meu Deus, não temos nada, não podemos nada, mas no Teu nome agora, Senhor, pela autoridade da Tua palavra, autoridade que o Senhor nos deu, nós queremos, Senhor, em Teu nome, repreender todo tipo de enfermidade, enfermidade no sangue, enfermidade na pele, ou enfermidade nos ossos, enfermidade nos 80 órgãos que compõem o corpo humano. Nós repreendemos todo e quaisquer males em nome de Jesus. Declaramos a bênção da cura, Senhor. Quantos enfermos que estão, Senhor, neste momento nas suas casas, nos hospitais, desenganada pelos médicos, mas, Senhor, Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que não desengana, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, repreendemos toda e quaisquer enfermidades em nome de Jesus. Também, Senhor, as pessoas que estão com problemas insolúveis, pessoas desempregadas, pessoas abandonadas, pessoas, Senhor, que não têm a quem recorrer. Nesta hora te pedimos a Tua bênção por estas pessoas. O Senhor é o médico dos médicos, mas és também o advogado dos advogados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos essas pessoas, nós declaramos a bênção por a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. E o culto lá na congregação do IP começa às 19 horas. Estaremos lá, permitindo Deus, cooperando com os irmãos, ali com o nosso amigo, o evangelista Mateus Bertiotti, Rua Machado de Assis, 1191.
E o irmão Mateus informou-nos que fica próximo ali à garagem da Aviação Cometa. Deus abençoe a todos. Agradeço a minha querida esposa, que sempre está cooperando comigo. Deus te abençoe e te pague rica e poderosamente. Permitindo Deus, voltaremos domingo próximo vindouro, dia 4 de fevereiro, se o Senhor permitir-nos. Uma semana abençoadíssima a todos, uma semana cheia das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.